Olá, sejam muito bem-vindos ao Eu é Mais Bolas, o podcast que se dedica semanalmente a analisar e falar sobre aquilo que aconteceu no Alto Minho. Com as eleições autárquicas a aproximarem-se, vamos fazer uma pausa no registro habitual do nosso programa e, em vez de um debate sobre o que aconteceu durante a semana, vamos sim dar espaço àqueles que se candidatam a presidentes de Câmara. Até ao dia 12 de outubro, procure aqui no Eu é Mais Bolas as opiniões daqueles que querem ser o próximo presidente de Câmara do seu concelho. Viva! Seja bem-vindo ao Eu é Mais Bolas. Este é o especial Autárquicas, desta vez com o candidato à Câmara Municipal de Viana do Castelo pela Iniciativa Liberal, Duarte Antunes. Duarte Nuno de Brito Antunes tem 44 anos, duas casas próprias, três filhos, usa o carro só quando precisa sair da cidade. Habitualmente desloca-se a pé. É licenciado em Engenharia Civil e tem uma pós-graduação em Gestão de Projetos de Construção pela Lambton College de Toronto. A modalidade que mais segue é o futebol. Gosta de viajar, ler, ouvir música e pintar. Também gosta de bolas de Berlim, por isso ouve sempre o nosso Eu é Mais Bolas. É verdade, sim. Obviamente, as preferidas são as vianenses do Natário. Só não nos diz se do Zé, se do Manel, para não ferir suscetibilidades. O que o move na política é a vontade de retribuir à sociedade o que a mesma lhe ensinou e proporcionou. Tem uma vontade férrea de deixar o melhor mundo possível para as próximas gerações e quer mostrar que na política, assim como na vida, se pode estar de uma forma séria, altruísta e sem interesses obscuros. Bem-vindo, Duarte. Obrigado pelo convite. Obrigado a nós por ter aceitado estar connosco neste bocadinho. Vou começar por lhe sugerir um exercício de imaginação. Vamos partir do princípio de que o 12 de outubro já aconteceu, o Duarte foi eleito e está na primeira reunião do novo Executivo Municipal. Qual seria a sua primeira medida? Muito bem. Na primeira reunião, a primeira coisa, transmitir uma energia nova, uma vontade de fazer diferente, e a primeira medida teria de passar necessariamente pela publicação de todos os contratos públicos assinados pela Câmara nos últimos anos, pelos estudos, os contratos de estudos que foram feitos para a tomada de certas decisões que nunca ninguém percebeu muito bem e também nunca foi explanado pela Câmara Municipal, e depois disso, até porque, isto não querendo entrar no populismo da transparência, de que achar que está tudo mal, mas a Câmara Municipal ganhou um prémio de transparência que teve negativa. E houve critérios de avaliação em que a nota foi zero. Portanto, isto quer dizer muito também de como está o nosso Executivo. Portanto, depois dessas duas primeiras medidas, a terceira seria uma análise profunda desses mesmos contratos, desses mesmos estudos, fazer uma análise da casa e, com toda a humildade, aproveitar o que está bem feito e seguir com o nosso projeto. Esqueci-me que tinha desligado o som para não perturbar. Muito bem, Duarte. Vamos falar de uma questão que preocupa muito os vianenses, não só na cidade, principalmente até no concelho, que é a mobilidade. A forma como podemos chegar à cidade, como podemos sair da cidade, os horários, o ser quase obrigatório ter carro próprio para nos deslocarmos. Como é que acha que poderíamos resolver esta questão? Esta questão envolve três princípios ou três questões: o planeamento, a integração e a monitorização. Ou seja, sem um bom planeamento, sem uma boa análise do que existe, de serviços públicos, transportes públicos, de vias de comunicação, nós temos que perceber quer dizer, toda a gente percebe, toda a gente sabe quais são os gargalos da cidade, mas ninguém os resolveu até hoje, não é? Só isso já é um problema grande para a cidade. Ou seja, não temos que resolver esses gargalos, porque envolvem o transporte individual, mas também envolvem o transporte público, porque o transporte público também passa nesses mesmos gargalos. Por outro lado, temos que executar mais ciclovias, mais vias de transporte
suave, e ao mesmo tempo já faz parte teria a fazer parte desse planeamento a integração de todos os meios de transporte. É cada vez mais usual em todas as cidades europeias e mundiais que as pessoas não chegam ao seu local de trabalho ou vêm para casa sempre no mesmo meio de transporte. Ou apanham um autocarro, depois têm que apanhar um metro, ou whatever, a situação que for, ou uma bicicleta, ou o que quer que seja. E cá nós não temos essa integração. Ou seja, eu não posso levar o carro até um sítio, saber que tenho lá um estacionamento adequado, para depois apanhar um transporte público e chegar ao meu trabalho. Eu sei que a cidade não é muito grande, mas, ou seja, esta questão também faz com que a cidade se diminua a si própria, porque se não há transportes públicos, as pessoas têm tendência cada vez maior de vir para a cidade. Porquê? Porque não conseguem estar longe e chegar atempadamente. Portanto, sem esta integração entre parques de estacionamento, entre meios de transporte e com boas acessibilidades, com a redução ou a eliminação dos gargalos, nunca teremos um bom serviço de mobilidade. E depois destes aspectos verificados, temos que monitorizar continuamente para perceber onde é que onde é que estamos a piorar ou onde é que precisamos de melhorar. Isto para conseguirmos ter uma rede que seja fiável. E esta fiabilidade é que nos vai dar a confiança para que as pessoas deixem o transporte individual, não é? E que passem a usar cada vez mais o transporte coletivo e que isso seja uma forma da cidade ser mais amiga do ambiente, mas que também seja amiga das pessoas que possam morar mais longe e dessa forma conseguirem ter casas que depois esta parte da mobilidade e no nosso programa nós falamos na mobilidade e habitação, estas coisas estão interligadas. Muito Portanto, bem. sem estas três questões, Sim. planeamento, integração e monetização, nunca conseguiremos resolver o problema da mobilidade. Muito bem, Duarte. Outra questão também preocupante, cada vez mais, é o preço das casas, e é um problema que cresce todos os dias. Nem sequer vemos resolução, não é? Não há nada à vista que permita dizer, pronto, não está bem, mas entretanto as coisas vão melhorar porque há este ou aquele projeto. Como é que o Duarte acha que se Não pode está resolver bem, este não está problema? bem, e nós temos identificados determinados pontos que são cruciais para a resolução deste problema. O primeiro lugar, um dos primeiros, tem a ver com o que falei antes, com a mobilidade. Ou seja, se nós não tivermos mobilidade, se não tivermos meios das pessoas morarem em determinados pontos da cidade que até possam ser mais afastados, mas que a pessoa até gosta de morar lá, e só não mora porque não tem um meio de transporte adequado. Ou seja, se nós não atacarmos também este problema da mobilidade, estaremos também a piorar o problema da habitação. Esse é um dos problemas fundamentais. Outro tem a ver com a baixa de impostos. Temos que baixar os impostos do IRS, temos que pôr mais dinheiro nas famílias vienenses, temos que baixar a derrama, temos que baixar taxas municipais que só engordam o bolo do que é fazer uma casa ou do que é fazer um projeto de habitação para pôr habitação no mercado. E sem baixarmos os impostos, é outro problema que temos. E por outro lado, a Câmara tem que identificar, e comigo faremos isso, identificaremos todos os imóveis devolutos, terrenos que possam ser cedidos de forma concessionada, para que haja mais imóveis e mais habitação no mercado. O Duarte é um homem da cultura, é um pintor, um, e sabe também uma das grandes lacunas do nosso Conselho é a atividade cultural. Não quer dizer que não se façam coisas, sim, fazem-se coisas. A maior parte delas tem a ver com a nossa cultura, com as nossas tradições, é o nosso folclore, são os nossos grupos, todos nós adoramos, com certeza, mas os vienenses também queriam ter acesso a espetáculos que correm o país e vá-se lá saber porquê, por Viana nunca Nunca passam. chegam cá. Como é que se faz? Em primeiro lugar, acho que há uma questão que tem a ver com o apoio, ou seja, estar junto dos artistas, para que depois também se possam criar sinergias, e lá está, aquilo que falava, os espetáculos passam aqui ao lado e não vêm a Viana.
se calhar não vem a Viana porque nós também não conseguimos apoiar os nossos artistas para irem fora. E isto depois é um ciclo vicioso, em vez de ser virtuoso. Ou seja, temos que apoiá-los, temos que estar perto, temos que os levar a sair da cidade, temos que trazer outros cá. Isso tem que estar interligado. Outra coisa que é preciso fazer tem a ver com a divulgação. Quanto mais nós divulgarmos os nossos artistas, quanto mais criarmos na cidade um buzz de cultura, de arte, de espetáculo, mais próximos estaremos do público, mais próximos estaremos de novos públicos e com novos públicos, com mais público, também é mais fácil trazer espetáculos. Porque se nós não tivermos público que goste de ir, que tenha o hábito de ir. E não é que as pessoas às vezes não gostem, as pessoas saem daqui para ir a um espetáculo ou outro sítio. Elas só não ficam cá porque não há o espetáculo. E muitos deles acabaram por ter o hábito de ir fora. Porquê? Porque a cidade também não foi capaz de atrair. E para atrair tem que ser com apoio aos artistas que existem cá, para que eles criem cada vez mais arte, cada vez mais espetáculos, estarmos disponíveis para os apoiar na feitura desses mesmos espetáculos, com salas de espetáculos, com recintos apropriados, com horários apropriados ao espetáculo que eles querem transmitir e com divulgação. Nós não podemos continuar a dizer que somos a cidade bonita, mas depois ninguém nos vê lá fora a não ser na altura da agonia. Não é? Nós parecemos, eu costumo dizer isto, eh, teria piada se não fosse triste, que é, parecemos a Mariah Carey, que é uma grande artista, mas o sucesso dela é no Natal, não é? Nós é na agonia. O resto do ano parece que estamos à espera da agonia e não pode ser. A agonia acabou e agora? Até à próxima, não é? Falta isso. Falta inovação. Falta criar entre os nossos artistas, seja com artistas de fora, coisas novas. Não podemos estar sempre agarrados. Ou seja, pegar no que temos, mas sim inovar, porque também, se não houver nada disruptivo, morremos em nós próprios, não é? É quase uma implosão. E é isso que é preciso fazer. Muito bem. Duarte, vamos terminar. Demos uma volta creio eu, pelos temas principais, pelo Uhum. menos aqueles que mais. Mais preocupam neste momento, sim, sem Acho que dúvida. sim, acho que sim. E vamos imaginar, voltamos ao cenário hipotético, que passaram uns 4 anos, tudo isto ficou resolvido e agora o Duarte olha para trás e 4 anos depois, o que é que quer ter feito? O que é obrigatório estar realizado? Que eu acho que é obrigatório estar realizado tem a ver com a mobilidade. É um problema grave da nossa cidade, que é uma cidade um centro histórico relativamente pequeno e cheio de gargalos. É uma cidade fechada em si própria. Tem que se abrir para o resto, ou seja, o centro tem que se abrir para as freguesias e as freguesias terem a capacidade de estarem perto, perto através da mobilidade. E se nós resolvermos esse problema, eu sei que os outros vão estar resolvidos também. Também vai ser mais fácil as pessoas saírem das suas freguesias, virem ao centro, as pessoas do centro irem às freguesias, e com isso voltamos a falar também da cultura, da interação, da sinergia entre artistas, entre público. E eu sei que resolvendo isso, vamos estar a olhar para o futuro, para a cidade, para a cidade, para as tecnologias de futuro, para a inteligência artificial, para atrair novas empresas com outras ideias disruptivas, e com isso viram o resto, viram os salários mais altos por empresas tecnológicas que não se fixam só até a questão de operar, e eu sei que isso já se pode fazer agora. Traríamos um novo movimento à cidade. Não pode ser só uma cidade em que quase não temos desemprego, mas ao mesmo tempo temos baixos salários, temos a média de salários mais baixas do país. Ou seja, é isso que eu quero ter resolvido e que melhore ainda mais. A questão de terem salários mais qualificados, mobilidade resolvida, e com isso teremos uma nova dinâmica na cidade. Muito bem, Duarte, foi um gosto conversar consigo. Muito obrigada Muito pelo obrigado. tempo Gosto que foi passou meu. connosco e desejo-lhe uma boa campanha. Boa tarde, Obrigado. Obrigado e obrigada. Muito continuação de bom programa. Tá, obrigado. obrigada. Terminada esta conversa, fique atento aos próximos dias para novas conversas ou então aproveite para ir ao arquivo do podcast Eu é Mais Bolas para ver e ouvir outros candidatos a presentes câmaras do Alto Minho. Em meu nome e em nome da Maria José Braga, muito obrigado por ter estado desse lado. Fique bem, fique desse lado.